Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um mecanismo bem importante e bem conhecido. Chama-se mecanismo biela-manivela. Ele é muito importante porque ele é um mecanismo utilizado em motores, motores a pistão, motores de combustão a pistão e qualquer outro tipo de motor a pistão, por exemplo, compressor a pistão, que eu saiba, todos eles usam esse mecanismo de biela-manivela. Que o que é isso? E esse primeiro elo é chamado de biela, esse segundo aqui, aliás, esse aqui é biela, essa aqui é a manivela. E à medida que isso gira, esse ponto aqui faz um movimento de vai e vem. Então esse mecanismo é muito importante porque ele converte um movimento rotacional num movimento translacional. E é isso que acontece com o motor, né? Só que no motor eu tenho aqui as explosões, e aí ele vai converter o movimento do pistão num movimento de eixo, de rotação de eixo, para o carro andar. Já no compressor a pistão, o que é que ele vai fazer? Eu vou entrar aqui com o motor elétrico, que vai me dar potência de eixo, vai fazer isso girar, e eu vou obter no final um movimento de vai e vem do meu pistão, que vai comprimir o ar e jogar comprimido, né, na linha. Então, primeiro eu queria que vocês dessem uma pausada para tanto desenhar o mecanismo para colocar os ângulos e referenciais móveis que forem convenientes para vocês. E aí depois dessa pausa eu mostro como eu faria. Então, vamos lá. O meu eu configurei assim. Então aqui eu teria um referencial. Só coloquei os ângulos aqui. Mas eu teria aqui um referencial x1, y1. E aqui um referencial x2, y2. Beleza? E eu tenho uma rotação de θ1. E em seguida eu tenho uma rotação de θ2 que é levado em conta em relação ao eixo x1 já rotacionado. Então ela é uma rotação que está rotacionando por cima do θ1. Então vai ter que levar o θ1 em conta nesse caso. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente resolve a cinemática desse mecanismo? Que é um mecanismo de cadeia fechada, porque como vocês podem ver, por exemplo, se a cadeia cinemática começa aqui, né, no suporte, na Terra, ela segue por esse caminho, termina voltando para a Terra. Então é como se eu fechasse aqui essa cadeia. Beleza? Vamos lá. Observe que o comportamento é análogo ao de se tivéssemos
dois mecanismos. E quais mecanismos seriam esses? É outra pergunta que eu deixei para vocês. Então, nesse caso, quais mecanismos seriam esses? Aí dei uma pensada que eu vou ilustrar como é que eu penso sobre esse problema. Eu penso nesse problema como se eu tivesse aqui um mecanismo 1 e um mecanismo 2. Só que esse mecanismo 2 nada mais é do que esse quadrado sendo restrito por essas guias, né? Que vai ter o mesmo funcionamento de um pistão. Ele só vai poder se movimentar num sentido ou no outro, mas na mesma direção, na mesma linha. Beleza? E aí, assim que eu separo esse, esse mecanismo que a gente vê aqui em cima em dois mecanismos. E mais ainda, esse primeiro mecanismo, então, vou botar aqui de novo. Observe também que o mecanismo 1 é análogo a um mecanismo já trabalhado. E que mecanismo é esse? Mais uma vez eu pergunto a vocês. Então dê uma pausa para pensar. Então, o mecanismo é esse mecanismo aqui que eu passei para vocês como atividade. Opa. Observe que, do mesmo caso, eu tenho duas rotações consecutivas, dois elos que são de comprimento fixo. Então eu tenho o θ1 e o θ2. Lá em cima eu tenho o R e o L. Então duas rotações consecutivas, dois elos que são de comprimento fixo. E nos dois casos eu tenho o mesmo vetor ROA e RBC nos referenciais móveis, né? Porque eles vão se alinhar com o eixo X. ROA vai ser um vetor alinhado com o eixo X1 e RBC um vetor alinhado com o eixo X2. Então é a mesma coisa que eu tenho nesse caso aqui. Eu tenho um RAB, no caso antes eu tinha falado ROA, é RAB. RAB alinhado com o eixo X1, que seria esse eixo X rotacionado aqui, que daria o eixo X1 desse referencial. E um RBC, que estaria alinhado com o eixo X2, né, que esse seria o eixo X2. Então eu tenho no mesmo caso aqui um ângulo, um comprimento constante, outro ângulo, um comprimento constante e os dois comprimentos alinhados com a componente x dos referenciais móveis
e, além do mais, os dois ângulos consecutivos. Então, esses mecanismos são análogos. E aí eu vou usar as equações que a gente já desenvolveu, né? Vocês trabalharam eles numa atividade, se não me engano. Então, deixa eu mostrar as equações da cinemática desse mecanismo. Cinemática do ponto B, aqui é o C, né? Pelo mecanismo um. Então, a cinemática do ponto C pelo mecanismo 1. Deixa eu adicionar aqui um pontinho. Essa eu já deixei preparada. Vou colar aqui e vocês dão pause e copiam. Então, não sei se a equação é familiar para vocês, talvez que a questão pedia para trabalhar só uns referenciais móveis. Então acho que vocês terminaram encontrando B2 OC, B2 VC, B2 AC. De qualquer forma, no inicial acho que tem a resolução no, na apostila da UFRN. Isso daqui, quando eu digo θ 1, 2, eu estou me referindo a θ 1 mais θ 2. Eu estou usando θ 1, 2 para não ficar muito grande nas equações, beleza? Então, sabendo a cinemática do ponto C pelo mecanismo 1, aí a gente vai para a cinemática do ponto C pelo mecanismo 2. Então vamos lá. Cinemática do ponto C pelo mecanismo 2. E qual é essa cinemática pelo mecanismo 2? Seria diretamente IROC. IROC seria XC00, porque o XC já é essa distância do ponto O ao ponto C medida aqui no eixo X do referencial inercial. E só tem isso. Então, a gente fica com IROC igual a XC00 e VC igual a X.C 00 e o IAC
é igual a x dois pontos C 00. Então, a cinemática pelo mecanismo 2 é simples assim. E o que é que a gente faz em seguida? A gente vai igualar as duas cinemáticas. Então, igualando as duas cinemáticas. E aqui a gente vai considerar XC como conhecido. Não. Vai considerar θ1 como conhecido. Isso. Como é esse caso? É o caso como conhecido. Esse negócio de falar e escrever ao mesmo tempo às vezes dá errado. θ1 como conhecido seria se eu tiver esse θ1 sendo o motor, né? θ1 que está fazendo o esforço, θ1 que está mandando. Então, eu estou tendo um giro aqui e colhendo um movimento alternativo na ponta. Então, esse funcionamento seria de um compressor, né? Não de um motor a combustão. Vou até botar aqui de verde. Funcionamento de um compressor. Compressor a pistão. Então vamos lá. Para a posição, o que é que eu vou ter? No IROC, em I eu vou ter, vamos ver essa equação, RCθ1 mais LCθ12. Então, R Cθ1 mais L Cθ12. Isso vai ser igual ao XC. A primeira equação do IROC lá com a primeira equação do IROC aqui. E em J eu vou ter R Sθ1 mais L Sθ12 igual a zero. E aqui eu vou chamar isso de equação 1 e equação 2. Pela equação 2, o que é que a gente consegue? A gente consegue S de θ12 igual a arco seno. Não, ainda não. Igual a R sobre L S de θ1. Então, θ1 mais θ2 é o arco cujo seno é R sobre L seno de θ1.
E o θ2, que é o que a gente quer achar, o θ1 a gente já sabe, né? Apesar de que θ1 mais θ2 a gente vai usar, então é bem útil. θ2 é isso aqui, arco seno de R sobre L, seno de θ1, menos o θ1. Aqui eu tenho uma nuance. O que acontece? Vou colocar aqui embaixo. É o funcionamento do arco seno. Então suponha que eu tenho uma função seno de θ igual a, por exemplo, 0,5. O que é que vai acontecer? Se eu fizer os quadrantes aqui, eu vou ter quadrante 1. Aliás, não vou colocar nem em termos dos quadrantes. Mas onde é que o seno é positivo? Ele vai ser positivo no primeiro quadrante, no segundo, negativo no terceiro e negativo no quarto. Beleza? Aí o que é que acontece? Quando eu tiver essa informação aqui, seno de θ igual a 0,5, isso quer dizer que meu ângulo pode ser ou um ângulo assim, ou um ângulo assim, que o seno é positivo. Mas a minha função arco-seno, ela não tem como saber. Então o que é que ela faz? Qualquer ângulo que seja positivo, eu vou jogar nesse espaço aqui. Qualquer ângulo que seja negativo, eu vou jogar nesse espaço aqui. Aí o que é que acontece? Eu vou ter sempre com arco-seno um θ que vai variar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Isso eu estou ensinando a vocês, mas é bem a título de quase de informação, que a gente não vai usar tanto na disciplina. Aí o que é que acontece? Eu tenho que o meu θ1 mais θ2, ele vai, quando eu jogar essa função arco-seno, ele vai me retornar um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E eu tenho que saber o que? Se esse ângulo é um ângulo verdadeiro. Porque eu posso muito bem, minha função pode muito bem estar querendo, eu estar dando um ângulo aqui e ela está me retornando um ângulo aqui. E depois eu usar esse ângulo, θ1 mais θ2 errado, e descobrir um θ2 errado. Aí eu volto aqui para o problema. O que é meu θ1 mais θ2? Aqui não dá para ver muito bem, porque o θ1 é positivo e o θ2 é negativo. Mas se a gente for para cá, a gente vê que o θ1 mais θ2 é justamente o ângulo que o B2 faz, que essa linha verde faz com o inercial.
Então seria esse ângulo total aqui. Se eu voltar para cá, o meu θ1 mais θ2 vai ser esse ângulo que é feito com o inercial aqui. Então, seria um ângulo desse tipo. E aí, quando é que esse θ2, θ1 mais θ2 seria 90 graus? Seria 90 graus quando essa barra aqui, né? Porque essa linha vai estar sempre alinhada com essa barra, fizer 90 graus em relação ao eixo X. Então essa barra ela teria que estar vertical. E se você olhar pelo meu mecanismo, intuitivamente, geometricamente, a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Então esse ângulo, θ1 mais θ2, termina que ele está sempre contido nesse intervalo de menos π sobre 2 e π sobre 2. Então eu não tenho nenhum prejuízo em termos de ângulo usando essa função aqui. Beleza? Aí a gente vem para a nossa equação 1. Nem essa cor. Pronto. Equação 1. A equação 1 a gente pode reescrever ela mesma encontrando xc como o próprio r cosseno de θ1 mais L cosseno de θ1, 2. Por que isso? Deixa eu consertar esse θ. Cosseno de θ1, 2. Por que isso? Porque R e L são geométricos, então eu conheço o θ1 e acabei de calcular o θ1, 2. Então, eu sei tudo isso aqui, eu consigo calcular o xc, beleza? Que são minhas duas incógnitas, no caso, θ2, que a gente achou, e xc. Ok? Uma vez terminada a posição, a gente vai dar prosseguimento para a velocidade. Que é o meu vetor IVC. O que é que eu vou ter em I aqui? Eu vou ter menos θ ponto 1 R seno θ1 menos θ ponto 1 mais θ ponto 2 L2 seno de θ1, 2. L2 não, só L, né? Seno de θ1, 2 igual a x ponto C. E em J eu tenho θ ponto 1 é cosseno de θ1 mais θ ponto 1
mais θ.2 L cosseno de θ 1, 2 igual a zero. Aí o que é que eu quero saber agora? Agora eu quero saber o meu x ponto e o meu θ.2. Né? Então vamos chamar isso aqui de 3 e 4. O que é que eu vou ter? Aqui por 4 eu tenho, vamos lá, θ.1, deixar aqui θ.1 mais θ.2 vai ser θ.1 R cosseno de θ1 dividido, eita que divisão ruim, dividido por L cosseno de θ 1, 2. Ou seja, θ.2 é θ.1 R cosseno de θ1 sobre L cosseno de θ 1, 2 menos θ.1. E aqui a gente acende uma luzinha amarela, como a gente acendeu nesse arco seno, e é devido a essa divisão aqui. E aí é um negócio que a gente pode dar uma analisada. O L eu sei que é positivo, uma constante positiva, mas o cosseno de θ1, 2, se isso daqui for para zero, né, esse número todo vai ficar indefinido, né? Aí o que é que acontece? Vou pegar essa canetinha verde de novo. Vou colocar aqui analisando cosseno tá aqui de θ1 mais θ2. Então, se eu fizer o mesmo comportamento aqui que a gente fez analisando o arco seno para o cosseno, o que é que eu vou ver? Meu cosseno vai ser positivo aqui, eita, e negativo aqui. Só que o que é que eu estou querendo saber é quando ele tem o valor zero, né? Que vai ser nos pontos problemáticos. E isso vai acontecer nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. E vai ter valor zero e o valor zero. E eu já tinha analisado da minha, no caso no arco seno, que meus ângulos θ1 mais θ2 iam ficar sempre nessa faixa aqui. Que não fazia sentido, porque se ele chegar em π sobre 2 ou menos π sobre 2, significa que a biela, o segundo elo ali, ia estar vertical. Então, eu sei que meu cosseno de θ1 mais θ2 vai estar sempre nessa faixa aqui e que normalmente não vai ultrapassar essa linha, que seria problemático. Então aí eu estou tranquilo, beleza? Estou tranquilo porque eu sei que apesar de eu estar dividindo aqui pelo cosseno, para um sistema real, normal, essa barra não vai ficar em pé. Então, essa segunda barra, né, o comprimento L, então ele vai ficar na faixa de ângulo aqui, θ1 mais θ2.
né? Vai trabalhar numa faixa de ângulo aqui e não vai chegar a ultrapassar isso, me causando um problema numérico aqui. Então, analisando isso aqui, a gente fica tranquilo. Vou dizer que, por exemplo, a gente passou no teste. Tá tudo ok. Beleza? Essas análises eu não vou pedir para vocês fazerem, mas são análises que eu acho interessante que vocês tenham conhecimento para se um dia precisar fazê-las. E aqui a gente já sabendo θ.1 e θ.2, a própria equação 3 é só repetir ela que eu tenho x2, x.c na verdade, menos θ.1 r seno θ1 menos θ.1 mais θ.2 L seno de θ1, 2. Então já sei θ.2, né? Já sei tudo isso aqui. R seno de θ, L seno de θ1 mais θ2. Sei θ.1 também. Então aqui eu não tenho mistério. O x.c eu consigo encontrar. E por fim, vamos para a aceleração. Aceleração. Que é o IAC. Em I, eu vou ter coisinha bem grandinha, né? Menos θ2.1 R seno θ1 menos θ.1 ao quadrado R cosseno θ1 menos θ2.1 mais θ2.2 L seno de θ1, 2 menos Maria menos θ.1 mais θ.2 ao quadrado L cosseno de θ1, 2 igual a x2.c. Aí bota logo aqui, essa vai ser minha equação 5. E em J, e eu vou ter outro tanto, θ2.1 R cosseno de θ1 menos θ.1 ao quadrado R seno de θ1 mais θ2.1 mais θ2.2 L cosseno de θ1, 2 menos θ.1 mais θ.2 ao quadrado L seno de θ1, 2 igual a zero. E essa aqui seria minha equação 6. Então, seguindo o que a gente fez com os outros, né? Pela equação 6,
que é que eu tenho? Vou botar direto θ 2 pontos 2 vai ser igual a menos θ 2 pontos 1 mais uma fração aqui que vai levar menos θ 2 pontos 1 r cosseno de θ1 menos θ ponto 1 ao quadrado mais θ ponto 1 ao quadrado r seno de θ1 mais θ ponto 1 mais θ ponto 2 ao quadrado L seno de θ 1, 2. Isso tudo aqui vai ser dividido por L cosseno de θ 1, 2. Então aqui eu sei que está tranquilo, porque eu conheço tudo, né? Como a gente já viu, eu conheço θ ponto 1, conheço θ ponto 2, conheço L seno de θ 1, 2, aqui θ ponto. E eu já conferi aqui na questão passada, na velocidade, que esse cosseno de θ 1, 2 não vai me atrapalhar, né? Então, eu encontrei aqui meu θ 2 pontos 2. Para finalizar, vamos para a questão 5, x 2 pontos C. E aqui eu vou fazer questão de copiar isso aqui. Meio covarde com vocês, né, que não vou poder fazer isso. Eita, cuidado. Copiar. Eu vou botar um igual. E vou colar essa bendita equação gigante. Beleza, pessoal? Então essa aqui seria a cinemática completa desse mecanismo Biela-Manivela, que é um mecanismo muito importante para a engenharia como um todo e está em várias aplicações. Então aqui o que, é que a gente encontrou? A gente sabe para um dado θ, calcular qual vai ser o xc, sabe qual é um dado θ ponto, calcular qual vai ser o xc ponto, e para um dado θ 2 pontos, qual vai ser o xc 2 pontos. Então a gente sabe toda essa cinemática do meu pistão a partir da cinemática do meu ângulo de entrada aqui, no caso que seria um motor. Além disso, a gente sabe também toda a cinemática desse ângulo θ 2, né? Caso seja necessário aí para projetar essa parte da biela, por exemplo. Beleza?